Nós vamos corrigir aí a lista de refração da luz. Primeira questão, um raio de luz monocromática passa de um meio 1 para um meio 2 e desse para um meio 3, conforme indicado na figura. Com relação à velocidade de propagação da luz nesses três meios, assinale a alternativa correta. A gente sabe que quanto mais se aproxima da normal, mais denso é o meio, portanto, mais dificuldade a luz tem, então diminui a velocidade. Então, observe, nesse ponto para esse, se o raio fosse reto, seria esse pontilhado. No entanto, ele desviou para cá, ele aproximou da normal. Significa que N2 é maior do que N1. Logo, ele diminuiu a velocidade. Velocidade 2 é menor do que velocidade 1, porque foi para o mais denso. Do 2 comparando com 3, se ele fosse reto, ele seguiria aqui. No entanto, ele foi para cima, ou seja, ele desviou, afastando da normal. Significa que o N2 com o N3, o N2 é maior. Ele foi para um meio de menor índice afasta da normal. Então, significa que o V2 é menor do que o V3. Ou seja, quando ele encontra um meio menos denso, que ele afasta da normal, a velocidade dele aumenta, tá certo? Então tem que satisfazer essas relações aqui. Agora, se eu tiver que comparar um 1 com 3, se eu tiver que comparar 1 com 3, eu vou ter que comparar esse ângulo aqui, θ, A, com esse ângulo aqui, ó, θ, B. Estão vendo que o 3 é maior do que esse aqui? O 3 afastou mais do que no meio 1? Se ele afasta mais, significa que a velocidade dele é maior do que o 1. Então, V1 com V3, olha, quem afastou mais? O 1 ou no 3? No 3, o ângulo está maior. Significa que a velocidade dele é maior, certo? Então, tem que satisfazer essas três questões. Eu comparei o 1 com 2, o 2 com 3 e o 1 com 3, comparando os ângulos. Como esse afastou mais, ele foi mais rápido. Então, V1 com V2, V1 ganha, tá certo. E V2 com V3, o V3 que ganha, então essa aqui não. A primeira aqui, ó, V1 com V3, quem ganha é o V3, tá certo. V3 é maior que V1. E V1 com V2, quem ganha é o V1, tá certo. Então, a letra B é correta. Ok? É só comparar e ver qual alternativa satisfaz. Lembrando que para comparar 1 com 3, eu olho pelos ângulos. Quem afastou mais tem maior velocidade. Questão número 2. Uma onda luminosa se propagando no vácuo incide sobre uma superfície de vidro cujo índice de refração é maior do que o índice de refração do vácuo, tendo um ângulo de incidência 30 com relação à normal superfície. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade de propagação da luz é igual em ambos os meios? Não, a gente sabe que a velocidade muda. A velocidade da luz é maior no vidro do que no vácuo? Não, o vidro tem um índice maior, é mais denso, portanto a velocidade da luz lá é menor. Letra C, a velocidade de propagação da luz é maior no vácuo do que no vidro e sua direção é alterada, verdade. Direção é alterada porque mudou de meio, isso é a refração, e diminui a velocidade porque foi para um meio mais denso. Questão 3. Sabendo que um meio apresenta índice de refração absoluto 3 meios, assinale a afirmativa correta. A frequência de qualquer radiação eletromagnética ao passar do ar para esse meio é alterada. Falso. A frequência, gente, é o que determina a cor da luz, é determinada pela frequência. Então, quando você incide, por exemplo, uma luz vermelha e ela muda de meio, vai para o vidro, por exemplo, ela não muda de cor. Por quê? Porque ela não muda de frequência. Então, na refração da luz, assim como na refração de outras ondas, como lá a gente viu onda no mar, onda na corda, a hora que a onda muda de meio, não muda a frequência. O que altera é a velocidade e o comprimento de onda. Isso é uma informação muito importante, tá bom? Ao mudar de meio, a onda nunca muda de frequência. No caso da luz, mudar de frequência significa mudar de cor. Então, a primeira é falso. A letra B eu tive que corrigir aqui porque saiu errado. A letra B, a velocidade de propagação da luz nesse meio diminui. Verdade. Nesse meio, com índice de refração 1,5, a velocidade é menor do que se ela estiver no ar, por exemplo. Então, letra B, a velocidade diminui. Verdade. O período de qualquer radiação eletromagnética ao passar do ar para esse meio é alterado. Período é igual a 1 sobre frequência. Se a frequência não foi alterada, o período também não vai ser alterado. Ok? Próxima questão. Número 4. Um feixe de luz vindo do ar incide sobre um aquário de vidro com água. Sabe-se que a velocidade da luz é menor na água e no vidro do que no ar.
Com base nessas informações, assinale a alternativa que melhor se apresenta a trajetória do feixe de luz entrando e saindo do aquário. Então, gente, eu vou ter que traçar a normal em todos os casos. Então, o primeiro caso para me avaliar, vou traçar a normal aqui. E aí, o que acontece? Quando ele tá do vidro, do ar para o vidro, ele tem que desviar aproximando da normal. Se ele fosse reto, ele iria nesse pontilhado. No entanto, ele tem que aproximar da normal. Então, ele vai fazer isso, ó. Aproximou da normal. Chegou aqui, ele tem que desviar o quê? Ele vai pro ar de novo, afastando da normal. Se ele fosse reto, ele ia vir para cá. Ele tem que afastar, eu vou traçar ele aqui para cima. Então, essa letra A tá certo. Olha se eu fosse traçar a letra B. Vou traçar a normal aqui. Se ele fosse reto, ele viria para cá. No entanto, ele tem que aproximar da normal. Aproximar da normal. Aqui ele estaria aproximando da normal, para encontrar com esse. Só que aqui ele teria que o quê? Ele teria que afastar da normal. Aqui ele tá vindo reto, para ele afastar da normal você tinha que traçar assim, ó. Então esse não pode. E aí a gente vai fazer em todos eles, traçando sempre a normal e vendo se ele tem que aproximar ou afastar. Quando ele vai para o meio mais denso, ele tem que aproximar. Quando ele vai para o meio menos denso, ele tem que afastar da normal. Questão 5. Quando um raio de luz monocromática proveniente de um meio homogêneo, transparente e isótropo, identificado por meio A, incide sobre uma superfície de separação com ângulo B, com um meio B, também homogêneo, transparente e isótropo, passa a se propagar nesse segundo meio conforme mostra a figura. Sabendo-se que o ângulo alfa é menor do que o ângulo beta, podemos afirmar. Então, olha para vocês verem, esse ângulo alfa não é o ângulo de incidência, o ângulo de incidência é esse aqui, ó, θ1. E o beta também não é o de incidência, o de refração é esse daqui, ó, θ2. Ou seja, de θ1 para θ2 ele está aproximando da normal. Então, o N do meio A é menor do que no meio B, ele está indo para um meio de maior índice. E a velocidade? A velocidade de A é maior do que a velocidade de B. Porque ele está mais afastado, maior tranquilidade para o raio de luz se propagar, né? Com mais facilidade. Então, no meio A, a velocidade de propagação da luz é menor do que no meio B. Falso. No meio A, a velocidade da luz é sempre igual no meio B. Falso. No meio A, a velocidade da luz é maior do que no meio B. Verdade. Porque, olha, se ele aproximou do normal, porque ele está indo para um meio de maior índice de refração. Mais denso, menor velocidade. Na figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A, de índice de refração igual a 2. Devemos concluir que o índice de refração do meio B é. Se aqui é 53, então o ângulo de incidência não é esse, é com a normal. Aqui vale 37. E o ângulo de refração é esse, que vai valer 53. Então vai ser, aplicando a lei de Snell, NA seno de θ1, que é 37, é igual a NB seno do ângulo de refração, que é 53. Então, NA, quanto vale NA? NA, na figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A de índice de refração 2, então é 2. Seno de 37 é 0,6, é igual a NB, quero descobrir, seno de 53, 0,8. Então, NB vai ser igual a 1,2 dividido por 0,8. 1,2 dividido por 0,8 vai dar 1,5. 1,5 letra D. Só aplicar a lei de Snell e ficar atentos que o ângulo de incidência é sempre do raio incidente com a normal e o ângulo de refração é sempre do raio refratado com a normal. Número 7. O esquema a seguir representa a direção de um feixe luminoso monocromático de uma cor só, incidente e as direções dos respectivos feixes refletido e refratado. Sabendo que o ângulo de reflexão vale 60, que o índice de refração do meio A vale 1, NA igual a 1, e que do meio B vale raiz de 3, NB vale raiz de 3. É correto afirmar que o ângulo de refração vale. Só jogar na fórmula. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. No caso é NA e NB, né? Então, NA vale 1 seno de 60 é igual a NB, que é raiz de 3 seno de θ2. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é igual a raiz de 3 seno de θ2. Então, seno de θ2, raiz de 3 seno de θ2 é igual a raiz de 3 sobre 2.
Seno de θ2 é igual a raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 3. Seno de θ2 é igual, repete o numerador, raiz de 3 sobre 2, inverte o denominador, 1 sobre raiz de 3. Cancelo, cancelo. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? O ângulo é 30 graus. Letra B. Ok? Então, presta atenção para trabalhar com raiz aí, viu, gente? Para racionalizar, ó. Então, seno de 60 é raiz de... Por que eu usei aqui, não usei 0,87? Porque ele já me deu esse valor de raiz de 3, para eu poder cancelar. Então, o que eu fiz aqui? Passei raiz de... troquei os dois de lugar. Então, raiz de 3 seno de θ2 é igual a raiz de 3 sobre 2. Passei esse da raiz de 3 dividindo. Agora, eu repito o numerador, passo para vezes e inverto o denominador. Aí eu consigo cancelar as raízes. Ok? Número 8. Um raio de luz monocromático que se propaga do ar, índice de refração igual a 1, e atinge a superfície de separação com meio homogêneo e transparente sob determinado ângulo de incidência diferente de 0 grau. Considerando os meios da tabela acima, aquele para o qual o raio luminoso tem o menor desvio. O menor desvio, gente, o menor desvio é o que menos aproxima da normal. Logo, o de menor valor de N. Quem é o de menor valor de N aqui? A água, para desviar menos, né? Porque quanto maior o índice de refração, mais aproxima da normal, mais vai estar desviando. Última questão. São dados os índices de refração absoluto N dos seguintes meios ópticos. N do ar igual a 1. N da água igual a 1,3. N do vidro C igual a 1,5. E N do vidro P igual a 1,8. Um raio de luz monocromática foi emitido sobre um sistema óptico formado por 3 desses meios, obtendo-se a configuração seguintes. 1 e 2 são dióptros planos que separam os meios A e B, e B de C, respectivamente. A possível, correta e respectiva relação entre os meios A, B, C é: eu preciso de traçar as normais em cada dióptro aí. Dióptro é o plano que separa, tá certo, gente? Os dois aqui. A superfície que separa os dois meios, certo? Então, olha, daqui para cá, ele aproximou da normal. Então, NA e NB, o NB ganha, porque ele aproximou da normal, porque se ele fosse reto, ele faria isso. No entanto, ele veio para cá. Agora, daqui para cá, olha o que aconteceu. Ele não atravessou, significa que ele sofreu o quê? Reflexão total. Para sofrer reflexão total, o que tem que acontecer? Só acontece quando vai do meio mais denso para o menos. Então, NB tem que ser maior do que NC, porque só acontece quando vai do mais denso para o menos, certo? E aqui, NA menor do que NB. Então, olha para vocês verem. NA tem que ser menor do que NB e NB tem que ser menor que NC. Então, vamos lá. Eu posso pensar que aqui... vamos ver a primeira opção. Água, o A água, com vidro P, o vidro P é quanto? 1,8. E o vidro P com ar. Pode ser esse. Por quê? Se água for aqui, ó, se o A for água, o B for vidro P e o C for ar. Vamos lá, a água vale quanto? 1,3. O vidro P vale quanto? 1,8. E o NC e o ar vale 1. Desses dois vira para cá, desses dois vira para cá. Essa aqui satisfaz. Ok? Então a gente tem que ir vendo qual que satisfaz. Olha, se fosse ar, vidro C e vidro P, aí seria ar 1, vidro C 1,5 e vidro P 1,8. Olha, não ia satisfazer isso daqui, porque aqui ia virar para cá, beleza, mas aqui ia virar para lá, ó, não ia satisfazer. Então, a gente tem que ir testando para ver quem satisfaz. Lembrando, aproximou da normal, então o B tem que ser maior do que o A. Sofreu reflexão total, o B tem que ser maior do que o C. Então, o B é o maior de todos aqui.
ok?